Nos comentários. O Arcelino Gustavo falou aqui, ó. Meu filho tem 5 anos. Às vezes parece que não entende o que a gente fala. Tentamos explicar várias vezes, mas ele sempre retruca falando coisas contrárias. Quando você fala, você traz ele para participar da conversa? Ou você só fala e fica entrando por um ouvido e saindo pelo outro, né? Aquela sensação de quem está só ouvindo sermão, ouvindo sermão, ouvindo sermão, e já não está mais presente para o momento presente. Já a viagem, a cabeça já está em outro lugar. Imagina que nós adultos temos dificuldade de nos mantermos presentes em conversas desinteressantes, em conversas que nós não gostamos, em conversas que vão contra o que a gente quer. Então a gente está em muitos outros lugares, menos o local que a gente está. Imagina uma criança de 5 anos. Então é importante que ela participe da conversa. O que acontece muitas vezes é que os pais ficam só dando sermão nos filhos. Falando. E aí chega uma hora que entra por um ouvido e sai pelo outro. Então você precisa conversar com seu filho. Não é um monólogo, é uma via de mão dupla. É importante você entender o que aconteceu, o que está acontecendo com seu filho, quais os motivos dele fazer o que ele está fazendo. E você direcionar o seu filho para que ele compre a ideia com você do que fazer. Porque pensa o seguinte, se o seu filho obedece só por causa do sermão, ou só por causa do medo, ou só por causa do receio de ser pego, ou seja o que for, quando ele sair dessa redoma, quando ele sair de dentro da casa de vocês, ele vai se comportar do jeito que ele quiser, né? Então, claro, tem que existir limite, gente. Educação de filhos tem que existir limites. Tem momentos que você risca mesmo o chão, você fala, cara, daqui você não vai passar. Educação permissiva é muito agressivo para a formação das crianças. Mas a gente está num momento que, quando eu e você era criança, a gente obedecia os nossos pais simplesmente porque eles eram os nossos pais e ponto final. Não existia muito espaço de questionamento. Hoje está diferente. Hoje os acessos estão cada vez mais fáceis. Hoje o discurso está cada vez mais presente dentro dos quartos, através das mídias sociais. Então a gente tem que formar os nossos filhos de uma maneira que eles pensem. E não é nem que eles queiram fazer. Não queiram no sentido de vontade, né? Nem que eles tenham vontade de fazer, mas que eles compreendam qual é a coisa certa a ser feita, entendam o que é o melhor para eles e que eles caminhem nessa direção. Porque senão daqui a pouco, quando eles saírem da casa dos pais, se eles não compreenderam, se eles não inculcaram que aquilo é o melhor para eles, eles não vão agir nessa direção. Então é importante que o seu filho participe dessas conversas que você tem com ele, compreendendo. E como que você faz isso? Perguntando para ele. Perguntando o que foi que houve, perguntando, trabalhando as emoções dele, perguntando qual a perspectiva dele, perguntando o que ele acha, perguntando dele qual a melhor solução para aquele momento, fazendo ele se colocar no lugar do outro. Então, se ele bateu no coleguinha, criar situações em que, se ele apanhasse, como que ele se sentiria, se ele acha que isso é legal. Então, tudo isso faz parte do processo de educação. É muito mais uma formação de consciência do que um adestramento de comportamento. Muito mais uma formação de caráter pelo pensar do que a formação de caráter como era há 30 anos atrás, que era meio que no adestrar, e no curso da história, no curso do crescimento, a gente ia se conscientizando dos comportamentos que a gente foi adestrado, digamos assim. Só que hoje o mundo está muito mais intenso. E quando eu falo mundo, eu falo maioria, tá? Eu sei que esse é um linguajar meio cristão, né? O mundo e tal. Mas eu estou falando maioria das pessoas. Maioria dos comportamentos, a direção que o mundo está caminhando. Então o mundo está muito mais intenso na vida do presente, do dia a dia, da família. As influências estão muito mais influentes, muito mais fortes. E a gente precisa encher os nossos filhos de consciência. Porque senão, se a gente ficar no controle de comportamento, pode ter certeza que ali na frente não faz mais sentido ele continuar se comportando se não houver mais o controle, se ele não está mais debaixo da guarda dos pais. Então hoje o processo de educação tem que ser muito mais de formação de consciência. Formação de consciência você constrói conversando, dando exemplo, vivendo no curso da sua vida. Então você educa enquanto você está dirigindo, você educa enquanto você está comendo, você educa do jeito que você está conversando com outras pessoas, do jeito que você está conversando com seu filho, do jeito que você anda, do jeito que você se veste. Cara, tudo isso você está educando. Os programas que você assiste, tudo isso você está educando. E o processo de educação hoje é muito mais de caminhada, de jornada, de curso. De você ir educando no caminho o seu filho durante a vida, fazendo dele um ser pensante que vem após você. Não é que ele vem do seu lado.
Muito menos na sua frente. Tem os pais que colocam os filhos na frente, né? Mas tem que ser um filho que vem seguindo você, ouvindo os seus conselhos, ouvindo a sua orientação, ouvindo a sua direção, ouvindo os limites que você impõe, mas entendendo por que você impõe os limites. Não é gostando, mas é entendendo. Então eu estou fazendo essa introduçãozinha, porque você falou, quando a gente fala, o meu filho, a gente explica várias vezes e ele sempre retruca, falando coisas contrárias. Eu não sei se esse retrucar falando coisas contrárias parece meio que uma disputa, né? Você tem que fazer isso, não tenho não. É dois, é três, é dois, é três, tem que ir para lá, não, tem que ir para cá. Não, cara, é muito mais chamar e vamos lá. Ó, o melhor caminho é esse aqui. Você está compreendendo por que esse é o melhor caminho? O que foi que aconteceu? Por que numa situação como essa você se comportou desse jeito? E não é um questionamento de quem quer julgar, de quem quer pegar. Ah, peguei você, tá vendo? Isso que você fez é feio. Não, é de quem quer ajudar. E quando você incorpora esse conceito de que você está aqui para preparar o seu filho para a vida, que o seu papel é muito mais sobre ajudar o seu filho, que esses 18 anos que ele vai passar na sua casa, e principalmente os 7 primeiros anos de vida, que são muito intensos na formação, é o trabalho que você faz na formação dele para os próximos 80 anos que ele vai viver, próximos, né? Que ele vai viver 98, 100, 120, dependendo de como a medicina vai avançar no tempo dele. Então, o olhar para o filho fica diferente. A forma como a gente educa fica diferente. Quando a gente muda essa percepção, até a nossa paciência vai crescendo. Porque não é mais sobre a gente. Não é mais sobre o momento daquele dia. Não é mais sobre vencer aquele dia. A gente não olha mais os filhos como adversários. A gente olha os filhos como pupilos, como discípulos. E se eles são discípulos, eles seguem a disciplina do mestre, onde o mestre sou eu. E eu disciplino para ensiná-lo, não para adestrá-lo. É nesse sentido, tá? Então entra nas conversas com seu filho, com esse espírito, você vai ver que com a repetição e com a percepção dele desse seu novo espírito, ele vai começar a participar das conversas. Mas isso não é um estalar de dedo, não, tá? Isso é um trabalho consciente que você vai fazendo. Então começa a incorporar esse conceito, você vai ver como as coisas vão melhorando.